capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Muitos acreditam que não há necessidade de nós celebrarmos o nascimento do nosso Salvador. Como justificativa, dizem que essa data não é relevante porque nós não sabemos que dia Jesus nasceu. E também porque essa data tem uma origem idólatra. E de fato é bem improvável, quase impossível, que Jesus tenha realmente nascido no dia 25 de dezembro. E também é verdade que a origem dessa data remonta ao paganismo do Império Romano, que posteriormente essa data foi assimilada pela Igreja Romana. E de onde surgiu essa data, então, de forma mais detalhada? Uma das possíveis razões, provavelmente a mais confiável, é que essa data está ligada ao contexto pagão do Império Greco-Romano, e havia naquele contexto muitos deuses. Dentre os muitos deuses e as muitas festas idólatras, havia uma festa pagã ao deus Sol, no mês de dezembro, instituída pelo imperador Aureliano, no ano 274 depois de Cristo. E essa festa acontecia nesse período do ano, final do ano, ali no continente europeu, né? Justamente porque os dias eram mais curtos e as noites mais longas, ao contrário do que é aqui no Brasil, em que os dias nesse período são mais longos e as noites mais curtas. Então eles celebravam o sol numa época em que o sol aparecia menos, ou por menos tempo, naquela região. O dia 25 de dezembro foi estabelecido por volta do ano 350 depois de Cristo, como uma data oficial do Natal. E isso foi estabelecido pelo Papa Júlio I. E a escolha dessa data certamente teve como objetivo cativar os pagãos romanos para o cristianismo. Ao invés de simplesmente eliminar a festa ao Deus Sol, eles deram uma conotação cristã a essa festa que já existia e era já bem tradicional naquele momento. E faz sentido, por outro lado também, isso certamente pareceu a Júlio, ao Papa Júlio e aos cristãos naquela época, porque substituir uma festa ao Deus Sol por uma festa que celebra a luz vinda do céu, que ilumina toda a humanidade, faz todo sentido, concorda? Isso reflete, inclusive, o texto que a gente leu na liturgia, que consta aqui no primeiro capítulo de João, onde Jesus disse, ou melhor, onde o apóstolo apóstolo João escreveu no versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E o versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, substituir uma festa pagã ao Deus Sol pela festa de Natal, que celebra a vinda da luz que ilumina toda a humanidade, realmente faz bastante sentido, não é? No Brasil, o Natal se tornou o feriado nacional há não muito tempo atrás. Faz apenas 75 anos que essa data é feriado no Brasil, embora a Igreja Católica Apostólica Romana já celebrasse isso normalmente. Mas, ao celebrarmos o Natal, como cristãos, reformados, presbiterianos, ao celebrarmos o Natal nessa data, nós não estamos nos identificando com a Igreja Romana, nem tampouco assumindo que
Jesus tenha nascido, de fato, no dia 25 de dezembro. Nada disso. Realmente há muitas coisas questionáveis que envolvem esse feriado de Natal. Nós sabemos das características e dos interesses comerciais envolvidos nessa data, nessa época. Nós sabemos da sua origem pagã, que foi transformada em cristã pela igreja medieval. Nós sabemos de tudo isso. E muitos, por essas e por outras razões, têm militado contra a celebração do Natal. Por que nós ainda continuamos celebrando o Natal? E algumas coisas eu creio que podem nos ajudar a esclarecer por que nós ainda celebramos o Natal. Primeiro, porque não é porque a origem tenha sido num contexto pagão e posteriormente assimilado pela cristandade que nós não possamos celebrar o Natal. Não é porque a origem foi pagã que nós somos impedidos de fazer isso ou proibidos de fazer isso. Tomo como base aqui a fala de Paulo aos Coríntios, quando ele disse: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Quer dizer, naquele contexto da carta de Paulo aos Coríntios, nesse capítulo, ele está dizendo: olha, não faz a menor diferença você comer uma carne que tenha sido sacrificada aos ídolos, porque o que é o ídolo? Nós sabemos que existe um só Deus. Não existe o Deus Sol. Existe o Deus Criador do Sol. Existe o Deus vivo, verdadeiro, revelado na Escritura. Segunda coisa, não é porque o dia 25 de dezembro provavelmente não tenha sido o dia do nascimento de Cristo que nós não possamos celebrar o Natal. Ora, se nós soubéssemos a data correta, certamente isso facilitaria um pouco, mas não é porque é uma data notoriamente errada que nós não possamos celebrar o Natal nessa data. A gente pode refletir, por exemplo, no texto de Romanos 14, versículo 5, que diz o seguinte: alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tenha opinião bem definida na sua própria mente. Ou seja, a questão do dia não faz a menor diferença. Não há nenhum problema de nós adotarmos o dia 25 de dezembro como dia de celebração da encarnação do nosso Salvador. Uma terceira coisa ainda, não é porque muitos lidam com o Natal de forma distorcida, como se tivesse apenas a ver com comércio, ou como uma mera oportunidade de confraternização familiar, não é porque ele é distorcido na maioria das famílias, que nós não possamos celebrar o Natal de forma adequada. No texto de Romanos 14, versículo 14, Paulo diz assim: eu sei e estou persuadido no Senhor de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse, é impura. Então, não é porque o Natal é distorcido que nós não possamos celebrar o Natal, a encarnação de Cristo, de uma maneira bíblica, de uma maneira cristocêntrica, que seja para adoração e louvor do nosso Deus. E ainda uma quarta razão, não é porque a Bíblia não prescreve essa data como uma data oficial de celebração do nascimento de Cristo que nós sejamos proibidos de celebrar. Alguém poderia dizer: não, mas a gente só pode celebrar o Natal se tiver escrito na Bíblia. Não, isso não nos proíbe de maneira nenhuma. Quantas coisas nós fazemos pautados nos princípios da Escritura, mas porque na Bíblia não existe um padrão, uma regulamentação. Existiu no passado, na Antiga Aliança. Tinha todo um calendário bem definido das coisas. Mas esse não é o caso aqui. Nós celebramos o Natal por quê, então? A encarnação de Cristo é um dos grandes eventos da nossa redenção. Junto com a morte de Jesus,
junto com a ressurreição de Jesus, por isso que nós também celebramos a Páscoa. Então, o nascimento de Jesus é um dos grandes eventos da nossa salvação. E nós cremos que adotar o dia 25 de dezembro como um dia especial de ação de graças, pela encarnação de Cristo, não seja um pecado, mas acaba por se tornar uma ocasião oportuna de anunciar a vinda do Rei dos Reis, a vinda da luz do mundo. Então nós não estamos canonizando a data do dia 25 de dezembro, mas nós estamos adotando a data, ou o fazemos já há muito tempo, como uma oportunidade, não só de adoração ao Senhor, mas de testemunho da verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. É isso que nós fazemos. Com isso em mente, olhemos então para esse texto de João, capítulo 1, versículo 14. Vamos considerar aqui 3 coisas reveladas por Cristo na sua encarnação. A primeira coisa é a glória. Observe o versículo 14. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então, a primeira coisa mencionada por João nesse verso é que Cristo, quando encarnado, manifestou a sua glória. A glória de Deus, meus irmãos, é a manifestação ou a exibição da perfeição de todos os seus atributos. Isso é a glória de Deus. É quando ele exibe, ele manifesta a soma completa e perfeita de todos os seus atributos. A Bíblia diz que Deus é revestido de glória e de majestade, e que toda a criação revela ou manifesta a glória de Deus. O que João está dizendo é que Cristo manifestou a sua própria glória, glória própria do Filho de Deus. Ou seja, embora ele fosse homem, como nós somos, porque se fez carne humana, ele manifestou aos homens a glória divina. E João testemunha que viu a glória de Deus em Cristo. Na sua primeira carta ele disse o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos a vocês. Eles viram a vida, eles viram a glória de Deus e dela dão testemunha aqui na Escritura. Testemunho. A glória do unigênito do Pai não era como a glória dos homens, como Salomão, que é narrado na Escritura como um homem glorioso. Mas a glória de Cristo não era como a dele. Porque a Escritura diz que, embora Salomão fosse tão cheio de riquezas e de poder, ele nunca se vestiu tão bem como um lírio do campo. Então a glória de Cristo não era semelhante à de Salomão. E a glória de Cristo também não era como a glória que vem dos homens, em termos de reconhecimento ou de honra. Para ele isso não importava. Ele disse a certa altura: eu não aceito glória que vem dos homens, que vem das pessoas. Então a glória de Cristo, vista pelos apóstolos e por todos que o cercavam, era de uma natureza diferente. Depois da transformação das águas em vinho, João deu testemunho, dizendo o seguinte: assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então a glória de Cristo se manifestou como? Nos seus sinais, nas coisas que ele realizava, não na sua aparência.
se manifestou nos sinais para aqueles que nele criam. Não era qualquer um que também percebia a glória, mas aqueles que nele criam podiam contemplar a glória de Cristo. Para Marta, a irmã do falecido Lázaro, Jesus disse: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? De modo que a glória de Cristo, então, também se manifestou na sua palavra, nos seus sinais e na sua palavra. Ele disse: eu não disse que se você cresce, você veria a glória de Deus. Essa glória vista pelos apóstolos e por todos que o cercavam, especialmente os que nele criam, pode ser vista também por nós. Falando com o Pai, Jesus disse o seguinte em uma oração: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A vontade de Cristo é que nós conheçamos a sua glória, que nós contemplemos a sua glória na nossa vida, na nossa igreja. A segunda coisa mencionada por João, que Cristo manifestou quando estava em carne, foi a sua graça. Observe o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Aí talvez você já tenha reparado alguma coisa estranha aí. Por que eu estou colocando graça depois da glória, né? Já que o texto fala, primeiro, que ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. A razão, irmãos, é porque no texto grego a ordem é inversa. No texto grego é como se estivesse escrito o seguinte: que o Logos, o Verbo, fez-se carne e tabernaculou, armou a sua tenda entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A ordem é inversa. Vem no final do versículo. Então é por isso que eu adotei essa sequência. Primeiro a glória, depois a graça e a verdade. A graça de Deus é a manifestação da sua misericórdia, da sua bondade para com a humanidade. É a atitude de Deus de agir favoravelmente com aqueles que nada merecem do seu favor. Isso é graça. João diz que Cristo manifestou a sua glória cheio de graça. A gloriosa graça de Deus se manifestou em Cristo, de maneira muito especial na sua encarnação. Depois da entrada do pecado no mundo, meus irmãos, lembrem-se de Gênesis. Entrou o pecado no mundo. Qual que é a maior necessidade da humanidade a partir de então? A maior necessidade da humanidade era a vinda de um homem perfeito, que assumiria o papel do novo Adão, capaz de assumir nossa condenação para garantir a nossa salvação e capaz de obedecer perfeitamente à vontade de Deus para garantir a nossa vida eterna. A encarnação de Cristo manifesta grandiosamente a graça de Deus, porque Ele bondosamente envia o seu Filho para cumprir esse papel de um novo Adão, capaz de assumir sobre si a nossa condenação e de cumprir perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar. E Ele fez isso para salvar pecadores que nada merecem da parte dele. Nada merecem por conta dos seus próprios pecados. A encarnação de Cristo é a própria graça de Deus assumindo a forma humana. Ele, com suas ações, com as suas palavras, expressou o caráter gracioso da glória de Deus. Essa glória que parece por vezes assustar
as pessoas. Até a gente lembra de quando a glória do Senhor encheu o templo e todo mundo teve que sair, não deu para ficar, não conseguiu ficar ninguém ali dentro do templo. Uma glória que assusta. Essa glória se manifesta graciosamente na pessoa de Jesus. Ele curou enfermos, ele perdoou pecadores, ele ressuscitou mortos. Tudo isso foi visto e testemunhado naqueles dias. Mas além dessas ações graciosas, as suas palavras também eram cheias de graça. O evangelista Lucas escreveu que todos davam testemunho dele, se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é esse o filho de José? Essa graça poderosa, essa graça gloriosa, vista e experimentada pelos apóstolos e por muitos naqueles dias, nos é oferecida hoje, é oferecida a você hoje. Nos versículos 16 e 17, aí nessa mesma página, João escreveu o seguinte: todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A lei nos foi dada por meio de Moisés, graça e verdade vieram a nós por meio de Jesus Cristo. A graça maravilhosa e gloriosa que nos é dada em Cristo é por nós testemunhada também todas as vezes que agimos com amor uns pelos outros. A graça de Cristo também se mostra e se manifesta através dos seus servos, quando eles amam uns aos outros, quando eles falam graciosamente uns com os outros. O texto de 2 Coríntios 9, versículo 8 e 9 diz assim: que Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ou seja, a graça de Deus, ela transborda através de nós, ela se torna palpável quando nós fazemos isto. Cumprimos os nossos deveres, fazendo boas obras, auxiliando aqueles que não merecem nada, aqueles que miseravelmente chegaram naquela condição. Nós também manifestamos a graça de Cristo quando atendemos. E o texto de Efésios 4, 29, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a palavra que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. Então, a graça de Cristo, que nós podemos conhecer e experimentar, ela é, através de nós, experimentada na vida das pessoas, através das nossas ações e das nossas palavras. O nosso Senhor foi cheio de graça, e assim nós devemos ser também, semelhantes a Ele. Nós somos chamados a ser canais condutores da sua graça, uns aos outros. Disse o apóstolo Pedro: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Amém? A terceira coisa mencionada por João nesse verso é que Cristo manifestou a verdade na sua encarnação. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade é a última palavra do texto grego. Deus é a verdade e a fonte de toda a verdade.
Verdade, meus irmãos, é um conceito que tem sido torcido nos nossos dias. Tentam nos fazer acreditar que a verdade é um conceito relativo, como se algo fosse verdadeiro ou não, de acordo como cada um vê e interpreta, segundo seus próprios conceitos e preconceitos. Fazem distinção entre a minha verdade e a sua verdade. Já ouviram isso? Talvez até já disseram isso. Essa é a minha verdade. Você tem a sua verdade. Como se verdade fosse algo flexível, moldável, adaptável. Mas na verdade não é nada disso, meus irmãos. Verdade é um conceito concreto. Verdade é um conceito objetivo, inflexível. Verdade é uma realidade imutável, independente das opiniões, independente das percepções, independentemente das circunstâncias. A verdade não muda. Verdade é o que é, sem variação, sem distorção, sem dependência das interpretações humanas. Pessoas podem ter opiniões divergentes, mas jamais poderão ter verdades divergentes. Isso não existe. Querem nos fazer crer que a verdade é uma questão de opinião, mas não, meus irmãos, não aceitemos isto, 1000 vezes não. Verdade é inquestionável, verdade é indubitável, verdade é imutável, verdade é absoluta. Cristo é a verdade. Ele é a fonte de toda a verdade, Ele é o padrão pelo qual todas as coisas devem ser julgadas e interpretadas. Se algo não vem de Cristo, não é verdadeiro. E diz o texto que ele se manifestou cheio de verdade, completo de verdade. Não havia nele mentira alguma. Não havia nele nenhuma hipocrisia, nenhuma contradição. Ele não fez parecer nada. Ele não usou de meias verdades, não disfarçou as suas intenções. Ele não manipulou os sentimentos das pessoas, não tentou cativar as pessoas com bajulações. Ele não usou artifícios para obter apoio das pessoas. Ele foi íntegro, ele foi inteiro, ele foi verdadeiro em todas as suas palavras, em suas posturas e na relação dele com todas as pessoas. Jesus é a verdade, meus irmãos. Jesus é a verdade que liberta, Ele é a verdade que santifica, é a verdade que jamais pode ser contraditada, a verdade que quebranta toda falácia, toda superstição, todo mito, toda mentira. Ele é a verdade que vai prevalecer contra a falsidade, contra a corrupção, contra a desonestidade e a ilusória prepotência humana. Ele prevalecerá sobre tudo isso. Irmãos, nós vamos continuar sempre a celebrar o Natal. Não porque coadunamos com o espírito consumista, ou porque tenhamos alguma relação com o romanismo idólatra. Nós seguiremos celebrando o Natal, porque um dia, seja ele qual for, um dia, o Verbo se fez carne, armou a sua tenda entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E hoje você é chamado a se curvar, não diante de um menino, mas diante do Cristo vivo, que foi morto e ressuscitou. Você é chamado a dispor a Ele
a sua vida, para que a glória, a graça e a verdade sejam vistas em você e através de você. Este não é só mais um Natal. Olhe para Cristo e veja nascer na sua vida a luz do mundo, que lança fora as trevas. Olhe para Cristo, veja nascer no seu coração a verdadeira adoração ao Deus único, digno de ser amado, adorado e buscado. Olhe para Cristo e veja brotar em você novos sentimentos, novos compromissos, novos interesses, todos eles santos, agradáveis a Deus, louváveis e que redundarão em bênção para você mesmo, para sua família e para o povo de Deus. Nesse Natal, a única luz digna de ser contemplada e o único presente que realmente necessitamos receber é Ele, é Cristo. Olhemos para a sua glória e sejamos tomados por sua graça e sua verdade. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor Deus, bendito seja o Senhor, que nos deu o seu Filho, que se fez homem e habitou entre nós, manifestando a sua glória, cheio de graça e de verdade. Senhor, quem somos nós para recebermos tão maravilhoso presente? Que mérito temos nós para sermos tão amados por Ti? Ajuda a mim e a estes meus irmãos aqui comigo, ajuda-nos a olharmos para Ele e contemplarmos a sua glória. Como João, os demais apóstolos o viram, nós, Senhor, aqui queremos vê-lo, queremos conhecê-lo, queremos nos maravilhar com a sua gloriosa presença. Desperta, ó Deus, a nossa mente sonolenta, desperta o nosso coração preguiçoso, nos faz atentos à verdade e que por ela sejamos libertados de nós mesmos, libertados de uma vida apegada a esse mundo material. Senhor Deus, enche-nos com a graça e a verdade que há em Cristo, para que dele possamos dar testemunho, dele falar e por ele viver, até o ponto de não sermos nós mesmos que vivemos, mas que ele viva em nós. Em nome dele nós oramos. Amém.